Olá, seja muito bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre a emoção. E antes da gente começar o léxico de hoje, lembre-se de clicar aqui no primeiro link da descrição para você poder entrar na nossa Semana da Psicanálise e não perder as aulas que nós tivemos ontem, a aula que a gente vai ter amanhã e a aula de sexta-feira. Você não pode ficar de fora. É um dos maiores eventos que a gente tem de psicanálise no Brasil e no ano. Então não deixe de participar. Então, para a gente falar sobre emoção, a gente tem que partir de um princípio, de um fundamento. E eu quero, então, balizar ou fundamentar a ideia a partir de uma noção. Essa noção, ela diz o seguinte para a gente, que a emoção é a nossa resposta inconsciente àquilo que acontece circunstancialmente com a gente. Vou dar um exemplo. Diferente do sentimento, diferente da sensação, a emoção é uma reação involuntária. O sentimento ele tem que ver sim com a emoção, com a sensação, mas ele é construído. A sensação ela está no nível da percepção, enquanto que as emoções estão no nível da reação. Não sabe aquele ação e reação? Então é circunstância, vivência e reação. Vou dar um exemplo. Como que as nossas emoções ou a nossa emoção se manifesta? Então a gente vai partir das emoções para a emoção de fato. As nossas emoções se manifestam na nossa vida de acordo com aquilo que a gente está passando, com aquilo que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que para a gente poder pensar sobre isso, um dos exemplos mais práticos é, por exemplo, quando a gente está dirigindo. O trânsito, ele é excelente para trazer as nossas emoções aí à flor da pele ou colocar em relevo de uma maneira que a gente possa ver. Você está dirigindo, leva uma fechada. E aí você reage. Depois de reagir naquele momento de ira, naquele momento de insatisfação, você apacenta as suas ideias, você consegue ali regular a sua resposta, então ter ali, vamos dizer assim, um processo de racionalização. Porque muitos acidentes e muitos crimes e incidentes e assim, violência acontece inclusive no trânsito. Porque as nossas emoções se afloram e acontecem de uma maneira tão rápida que não dá tempo da gente poder se posicionar, racionalizar, da gente colocar em questão e pensar e ponderar aquilo que é melhor, aquilo que é pior. E o que acaba acontecendo? A gente acaba vivendo pela reação e deixando a nossa ação pensada de lado. Mas tudo bem, que isso aí até então não quer dizer muita coisa. Vamos então compreender à luz da psicanálise de fato. Se a gente pensa na emoção como esse aspecto reativo, aquilo que vem sem escolha minha, aquilo que vem sem eu ter racionalizado antes, a gente está pensando sobre uma forma de manifestação do inconsciente. Não é nada mais, nada menos do que uma travessia do nosso inconsciente para o consciente. Então, inclusive, eu posso nomear e pensar as nossas emoções, ou a minha emoção, enquanto sintoma. Porque se sintoma fala do meu sofrimento, sintoma, vamos dizer assim, é o ponto palpável, visível da minha dor. Logo, se eu falo sobre emoção enquanto um aspecto reativo, sem um controle consciente, eu estou falando sobre um sintoma inconsciente, sobre uma manifestação do meu inconsciente na consciência. E você vê, na emoção a gente tem atitudes e comportamentos dos quais, se a gente parasse para pensar, nós não teríamos. Mas por que a gente reage? Por que a gente faz daquela maneira? Pois a emoção ela é caracterizada pelo sintoma, esse viés daquilo que o Freud propôs como nós não somos senhores da nossa própria casa. Veja, a emoção é um dos pontos mais altos e dos exemplos mais práticos de que aquilo que nós recalcamos, aquilo que nós deixamos de lado, aquilo que nós empurramos para o inconsciente se manifesta na nossa vida consciente, atravessando a nossa capacidade de controlar, de racionalizar e mostrando quem nós somos, vamos dizer assim, também por trás de toda essa capa, de toda, vamos dizer assim, essa imagem, né, consciente, construída conscientemente. Então, se a gente puder definir a emoção agora, a gente pode pensar à luz da psicanálise da seguinte maneira: a emoção é um aspecto reativo, incontrolável, que acontece a despeito do consciente e caracteriza um sintoma do inconsciente. Isso é emoção. E ela revela e fala muito de quem nós somos. Inclusive, as emoções estão ligadas a outras formações do inconsciente, como, por exemplo, os atos falhos, os xistes,
né, os sintomas de uma maneira geral, porque elas são, sim, uma manifestação do nosso inconsciente, diferente do sentimento, diferente da sensação, assim se manifesta a nossa emoção. Bom, se você quiser saber mais sobre isso e muito mais, não deixa de clicar no link que está aqui na descrição para participar de um dos nossos maiores eventos do ano sobre psicanálise. Clica aqui e me encontra amanhã às 20 horas. E não se esqueça, temos um compromisso amanhã e sexta-feira. Estaremos juntos nessa jornada. Até lá!